Para a nossa meditação, meus irmãos, leitura do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Repitam juntos o verso 7 comigo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Repitamos o verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O tema dessa meditação: Deus, nosso refúgio e fortaleza. Oremos. Pai querido, te louvamos pelos irmãos que vêm aqui, te louvamos pela bênção do culto e da liberdade que temos de ler a tua palavra. Ó Deus, continue falando ao nosso coração nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus, amém. O ano de 2018, meus irmãos, ele foi cercado de algumas dezenas de catástrofes. Muitos irmãos devem ter acompanhado. Nós tivemos muitos incêndios, pelo menos 11 incêndios que se tornaram, entre aspas, famosos, porque queimaram milhares de hectares, mataram muitas pessoas e desapropriaram muita gente. Tivemos um incêndio na Nicarágua, tivemos em Colorado, tivemos um incêndio grande na Grécia, tivemos 3 incêndios na Califórnia, tivemos um incêndio na região de Algarve, em Portugal, um incêndio gravíssimo na África do Sul, e se parar só nos incêndios. E os terremotos? Terremotos que trouxeram inundações. E se você acompanhou os danos causados no planeta em 2018, as inundações foram as que mais mataram. Nós tivemos inundações que ceifaram mais de 500 vidas numa só região. Tivemos também maremotos, como o da Indonésia, que ceifou também muitas vidas e milhares de pessoas sem as suas casas e propriedades. Tivemos também furacões, como o de Madagascar, 53 mortos. Terremotos como em Taiwan, terremoto em Oaxaca, no México, terremoto na Nova Guiné, 145 mortos. Terremoto também na região da Indonésia, com maremoto, 547 mortos. Terremoto e maremoto no Japão, 44 mortos. Estou citando esse fato, meus irmãos, porque a gente começa o ano vivendo uma catástrofe. E se os irmãos acompanham a história do Brasil, eu estou afirmando aqui agora, esse vai ser o maior desastre em termos de vidas que o Brasil já viveu. As 350 pessoas ainda desaparecidas, em meio a escombros, meus irmãos, elas não estão em shoppings, elas não estão de férias, provavelmente elas estão soterradas em milhões de toneladas de lama. Eu espero que esse número seja menor, mas essa é uma realidade que hoje abraça o país e acontece no meio da gente. Quando se analisa essa barragem que rompeu,
ela é de 1976. Ela foi usada até 2015. Pararam de usá-la já por algumas pressões. Aí você começa a analisar, e se você não estudou esse assunto, nós tivemos, meus irmãos, o ano passado, no nosso país, dezenas de mini terremotos. E Minas Gerais é a recordista desses mini terremotos. Tremores que vão assolando, mexendo com a terra. E a inquietação, a vontade, a avareza do ser humano não para. Porque uma propriedade que não é usada há 3 anos, não se toma devidas e verdadeiras providências para que um problema não aconteça. Ficam aí as interrogações. Mas o ponto aqui, meus irmãos, não é trabalhar as interrogações, mas trabalhar as lutas, as dores e os sofrimentos. Sofrimentos estes, meus irmãos, que também aparecem na escrita do Salmo 46, que nós vamos narrar aqui. Tive uma ideia, talvez eu a coloque em prática enquanto eu prego. Vou colocar diante de Deus, estou colocando o que eu pensei enquanto falaria sobre esse Salmo 46. Essa semana eu vivi uma experiência boa, mas foi uma experiência difícil. Uma semana com muita gente em hospitais, sofrendo. Mas eu vivi uma cena que me marcou, me comoveu, porque é uma cena de sofrimento. Fui orar numa casa que vive uma luta, viveu uma perda muito grande. E nessa casa sobrou alguém, e sobrou um amigo. Esse amigo é um cachorro bonito, que vive hoje algumas lutas existenciais, inclusive com comida, come pouco. Sente falta de quem partiu. Aí a pessoa fica analisando, mas é alguém, mas um animal. Mas uma cena que eu não vou esquecer. Eu abracei a pessoa para orar. O cachorro eu estava sentado, ele estava a uma distância, uns 5 metros. Eu levantei e abracei a pessoa para orar, e comecei a orar. Quando eu comecei a orar, eu percebi alguém, enfim, encostado na minha perna, encostado na perna da pessoa que a gente orava. É como se ele dissesse, né? Eu também preciso de oração. É como se ele dissesse, eu também estou precisando de ajuda. É como se ele dissesse, eu também estou precisando, nesse momento, daquilo que você busca diante de Deus. Estou interpretando aqui aquele gesto, né, de carinho, e está dizendo assim, estamos juntos nessa luta. Meus irmãos, quando acontece um problema como esse, que aconteceu lá em Brumadinho, a igreja aqui presente tem que dizer, nós estamos juntos nas dores desse povo que sofre agora, nas dores de uma região mineira, nas dores de um povo ali, meus irmãos, empobrecido por dezenas de mortes que já apareceram e outras que vão aparecer. Mas o que Deus tem de consolo para a gente nessas horas? O que Deus pode fazer com o nosso coração? E é isso que o salmista fala, meus irmãos, e eu quero narrar esse texto com os irmãos nessa noite. Deus, refúgio e fortaleza. Primeiro ponto, nas tribulações, Deus continua sendo refúgio, fortaleza e socorro. São muitas as tribulações, Deus continua refúgio e fortaleza. As conotações da tribulação, meus irmãos, elas são intensas. Alguns sofrem, alguns perdem, alguns têm lutas físicas, emocionais, outras espirituais. A verdade, meus irmãos, que a tribulação, ela vem de dentro para fora, ela sai da alma, ela ocupa espaços na vida, mas ela rompe também para o exterior, e ela incomoda muita gente que está do lado. A tribulação, ela vem de fora para dentro, ela é trazida, ela é colocada, ela é imposta sobre a vida, ela traz danos, ela traz males, ela traz sofrimentos, enfim, de todos os lados, nós encontraremos, meus irmãos, tribulações que chegam de dentro para fora, de fora para dentro. E o texto está dizendo, Deus é refúgio
e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, nas dores e nos enigmas de Jó, quando ele perde os bens, depois ele perde a família, depois ele perde a saúde, depois ele perde os amigos. A conotação clara que vai enchendo a sua alma é que o Redentor estava vivo, por fim ele se levantaria, a sua vida estava diante de Deus. E esse é o primeiro ponto, meus irmãos, que eu quero estar destacando nesse texto. Você tem sobre a sua vida esse Deus que é refúgio, esse Deus que pode tratar, guardar, esconder a sua vida, esconder a tua alma em meio a lutas e sofrimentos. Nesse Deus que é refúgio, você encontrará um Deus forte, um Deus valoroso, um Deus que luta por você, um Deus que tem essa capacidade de ser Deus sobre a vida, sobre a história, nas alegrias e nas tristezas. E o salmista vai dizer: socorro bem presente nas tribulações, enfim, alívio, resposta, bênção para a vida, socorro na hora oportuna. Nas tribulações, Deus continua sendo refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Mas há respostas que demoram, meus irmãos. Há dores que apertam, há interrogações que vêm, há coisas que nos embaraçam no caminho, e precisamos absurdamente desse Deus como refúgio, como um lugar acessível, como um lugar que eu agasalho o meu coração. Eu preciso algumas vezes absurdamente desse Deus que é fortaleza, que é todo suficiente, que é invencível, que não pode ser conflitado e vencido. Eu preciso desse Deus que vai ser sempre o meu auxílio, o meu companheiro fiel, o Deus presente agindo, me ensinando a viver, mas me ensinando também a suportar as aflições, porque Ele é refúgio, fortaleza e socorro nas tribulações. O salmista continua, meus irmãos, e vai dizer que nas tribulações Deus vai me ensinar a não temer. Meus irmãos, isso é comum na gente. Eu tive a minha vida quase que inteira, eu tenho medo de cachorro. Eu fui mordido por cachorro, depois repetiu a mordida, depois quando o pastor já mordido de novo. Eu gosto de cachorro distante. Agora tem cachorro que é crente, como esse que eu fui orar na casa, o camarada ali, batizado com o Espírito mesmo, junto com a gente. Mas eu tenho dificuldade com cachorro. Eu não sei se você tem dificuldade em algumas áreas, mas tem gente que tem lutas. Ele tem medo do novo, ele tem medo da pressão, ele tem medo de gente, ele tem medo do pavor noturno, ele tem medo, enfim, nas horas onde ele tem insônia. Deus está dizendo: não temeremos. Deus me cobra e me ensina a não temer. Tem vale, como Davi andou, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer, Deus, eu vou me agarrar em Ti. O Senhor é refúgio, o Senhor é fortaleza, o Senhor é socorro, o Senhor vai me ensinar a não temer. A expressão não temer significa mesmo, eu não vou ter medo, eu vou receber do Senhor coragem, eu vou ter força para lutar, eu vou ter fôlego para continuar. Deus pode, meus irmãos, Deus pode criar na gente, nas horas mais difíceis, Deus pode criar na gente, nas horas, enfim, de grandes interrogações, Deus pode de novo criar essa coragem santa, essa coragem para lutar, essa coragem para vencer, essa coragem para viver, essa coragem, meus irmãos, para muitas vezes se resignar e aceitar a soberana vontade de Deus sobre a minha vida. Enquanto o salmista falava, meus irmãos, cobrando, e Deus cobrando que eu aprendesse a não temer, não temeremos, mesmo que a terra se transtorne, que haja convulsões, que haja abalos nos montes,
que hajam tremores que tragam instabilidade, que hajam águas tumultuosas, enfim, não apenas montanhas, não apenas abalos, mas águas em tempestades, águas convulsivas, águas em deslizes, águas que quebram barragens, águas misturadas com muito barro, enfim, ou maremotos. O salmista está dizendo: ainda que as águas tumultuem, espumejam, na fúria os montes estremeçam, enfim, furacões aí, tufões, mas também tremores, vulcões. Ele está dizendo: Deus vai me ensinar a não temer. Deus vai me ensinar a ter um coração quebrado para Ele, confiando nele, esperando nele, dependendo dele. As águas estão tumultuosas, eu dependo, eu confio nele. As águas estão espumantes, eu dependo, eu confio, e ele é meu socorro. As águas estão trazendo pressões, esse Deus tremendo continuará sobre a minha vida. Os vulcões da existência da alma trazem erupções que eu não sei para onde vai, e como vai acontecer, e aonde vai chegar. Eu preciso aprender a continuar confiando que Deus é refúgio, fortaleza, socorro, e que Ele me ensine e que eu aprenda a não temer nas horas das adversidades. Queria fazer aquilo que eu planejei aqui. Cleito, acho que tem muito tempo que eu não faço isso, né? Espero que ninguém me critique, nem faça nada contra mim. Hino 137. Assentados, por favor, um diácono, pega uma cadeira para mim, põe aqui do lado. Eu estou com preguiça de pegar 7 quilos. (137), meus irmãos, é um hino conhecido. Vamos cantar apenas 2 estrofes. Enquanto você medita nesse Deus refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Cristo é nosso abrigo. Esse Deus da Bíblia é o nosso abrigo. Esse Deus da Bíblia é o Deus que traz descanso. Esse Deus da Bíblia é o Deus que me ensina a não temer, mesmo que eu não saiba como fazer. Que Ele me ensine a viver com Ele. Foi buscar uma diferente, né? Tá bom, aqui, isso. Eu quero cantar sentado como vocês também, rochedo. Vamos cantar pausado, não precisa, pode cantar. Cantando, gente. Rochedo forte é o Senhor, refúgio na tribulação, constante, firme, amparador, refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no... refúgio na tribulação. É como sombra no calor, descanso na tribulação. Refaz as forças da vigor, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. A 3 diz o seguinte: piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação. Ancoradouro singular, firmeza na tribulação. Sim, Cristo é o nosso abrigo no temporal. Última estrofe: leal, amigo, benfeitor, auxílio na tribulação. Cantemos.
ao abrigo e benfeitor, auxílio na tribulação, fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal. Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Nas tribulações, Deus vai me ensinar a não temer, não temeremos. Mas o texto continua, meus irmãos, e vai dizer, verso 4, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Nas tribulações, Deus vai me consolar. Nas tribulações, Deus não é apenas refúgio, fortaleza e socorro. Nas tribulações, Deus apenas não vai me ensinar a não temer. Nas tribulações, Deus vai me consolar. Quantas vezes Ele já fez isso? Quantas vezes Ele já consolou o coração do seu povo? Quantas vezes Ele consola o coração da igreja? Quantas vezes Ele consola uma vida que perde, alguém que simplesmente precisa levar muitas vezes ao pó alguém que ama? Quantas vezes Ele nos levanta e nos consola nas horas difíceis, de perdas muitas vezes de emprego? Deus tem esse poder para consolar, para cercar o meu coração, para enxugar as lágrimas, para dar rumo à minha vida, para me ensinar a viver e continuar vivendo. Algumas interpretações desse rio. Algumas pessoas já levam, meus irmãos, para Apocalipse, e esse texto, ele não vai para Apocalipse. Se na cidade, meus irmãos, que nós vamos morar, há um rio, meus irmãos, cujas folhas curam e saram. O salmista aqui está se referindo a alguma coisa atual da época dele. Os filhos de Corá, meus irmãos, que trabalhavam em turnos, e eles trabalhavam no templo, meus irmãos, quando eles vão escrevendo aqui esse salmo, eles vibram, meus irmãos, com duas coisas bonitas que eles viam, e eram dois rios ou wadis. Um deles é o wadi, ou rio, enfim, não é perene, e o outro, um rio, meus irmãos, um fio de água, mas continuadamente perene. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Por que essa expressão? Dentro, meus irmãos, ali de Jerusalém, enfim, onde o templo depois foi construído, desde a época, meus irmãos, onde o tabernáculo foi montado, havia e há o vale chamado, meus irmãos, de Siloé. Quem conhece, meus irmãos, Jerusalém, vai encontrar até hoje os tanques, e nós temos ali, meus irmãos, ali não apenas o tanque de Siloé, mas dentro dos muros, né? A região, meus irmãos, onde aparecem os tanques ali de Betesda. E faz parte, meus irmãos, da composição de um fio de água, que simplesmente nasce nessa montanha, meus irmãos. E por que alegrava a cidade de Deus? A cidade de Deus aqui era o templo, a igreja, o povo de Deus reunido, a adoração que era feita diante do Senhor. E meus irmãos, se tem uma coisa que alegra o coração das pessoas diante de Deus, é você estar num lugar onde a temperatura chega a 50 graus, mas tem água, tem refresco, tem abundância, meus irmãos, enfim, para matar a sede de quem passava por ali. Não apenas nesse rio, mas também, meus irmãos, no Vale de Cedron, onde passava um rio, meus irmãos, quase que perene o tempo todo, e essa época, algumas épocas do ano, ele ficava completamente seco. Mas era um simbolismo, meus irmãos, que, enfim, há um rio. Esse rio trazia o quê? Alegria. Ele trazia refresco para a vida e para a alma. Enfim, no santuário da morada do Altíssimo, meus irmãos, que era ali o templo, o lugar onde Deus se manifestava, perdoava pecados, agia, confrontava o povo.
havia um rio que trazia alegria para o coração daquele povo. É interessante, meus irmãos, a figura, essa figura de águas, ela está ligada diretamente à pessoa de Jesus e à nossa vida, porque a Bíblia depois vai dizer, meus irmãos, que aquele que é de Jesus, aquele que é batizado no Espírito da sua vida, enfim, do interior da sua alma, fluirá rios de água viva. Jesus vai dizer para a mulher samaritana, enfim, a água que eu tenho para te dar, é uma água que flui, uma água que mata a sede, uma água que simplesmente resolve o teu problema. Os rios de Deus não apenas alegram, mas os rios de Deus, meus irmãos, Ele traz refresco e mudança para a alma e para o coração. Essa é a ideia da água aqui, meus irmãos, essa é a ideia do rio aqui. E nessa cidade de Deus, Deus está nela, Deus está com ela, foi Deus quem afundou. Ele é o soberano, meus irmãos, dessa cidade, Ele é o soberano do templo, mas também Ele é o soberano da vida. Esse texto também simboliza, meus irmãos, a igreja, a vida da igreja, a firmeza da igreja, a solidez da igreja, o livramento que a igreja recebe desse Deus presente, agindo no meio do seu povo. Nas tribulações, Deus vai consolar. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Mas o texto continua e vai dizer, nas tribulações, Deus estará com seu povo. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nas tribulações, Deus presente com seu povo. No tumulto das batalhas, no abalo dos reinos, nas lutas internas da vida, nas lutas externas da existência, Deus, meus irmãos, desde o início tem trazido ao coração e trabalhado o seu povo, socorrido o seu povo, levantado o seu povo, e na expressão aqui, né, Deus de Jacó, enfim, o Deus que esteve presente escrevendo a história, o Deus que esteve cuidando da história, o Deus que esteve cuidando de Abraão, de Isaac, de Jacó, depois dos seus filhos, para criar uma estrutura e um povo. Nesse tópico aqui, meus irmãos, Deus promete que Ele cuidará dos inimigos. Deus promete, meus irmãos, que Ele desbaratará os inimigos. Deus promete vitória sobre os inimigos. A igreja, meus irmãos, anota isso. A igreja não subsiste, meus irmãos, sem os inimigos. Enfim, sempre a igreja viverá, estará cercada de inimigos, e Deus continuará sendo refúgio, fortaleza, socorro, Deus presente, Deus agindo, Deus que dá força e coragem, Deus que dá, meus irmãos, consolo, Deus que aquieta o nosso coração com a sua presença, Deus que nos ensina a viver com Ele e para a glória dEle. E o salmista vai fechando, meus irmãos, esse salmo, quando ele vai dizer, vinde, contemplai as obras do Senhor, olha a assolação que Ele efetua na terra. Enfim, Ele é Deus que faz, produz, permite a guerra, mas Ele é o Deus que põe fim à guerra, Ele é o Deus que quebra o arco e despedaça a lança, Ele é o Deus que desbarata o inimigo, Ele é o Deus que resolve o problema, se Ele quiser, para a glória dEle. Rochedo forte é o Senhor. Vamos cantar o hino 120 agora. 120, meus irmãos, também é um hino conhecido. Careço de Jesus. Careço de Jesus nas trevas e na luz. Careço de Jesus quando pecado e tentação muitas vezes me assolam. Enfim, é em Cristo que eu tenho vitórias. E o texto do hino diz, dependência. Em Cristo, nós precisamos, meus irmãos, todo dia estar alicerçados. Na tribulação, meus irmãos, Deus estará nos ensinando a não temer, mas na tribulação Deus vai nos consolar. Na tribulação Deus vai estar presente com seu povo. Vamos cantar, meus irmãos, Careço de Jesus.
Careço de Jesus, de ti, meu Salvador. Somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. A terceira estrofe diz: careço de Jesus, nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço. Cantemos a quarta estrofe: eu quero viver ligado cada vez mais a Jesus. Eu preciso dele, depender dele. Cantemos. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. O salmista, encerrando o salmo, ele vai dizer, verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Nas tribulações, aquiete o seu coração. Nas tribulações, aprenda a depender. Como a criança desmamada se aquieta no braço da sua mãe, assim tem que ser a nossa alma diante de Deus e para com Deus, nos braços de Deus. Não é simples, não é fácil, mas é possível. Quando as escuridões batem, quando a tragédia assola, eu posso pedir, orar, rogar, implorar ao Senhor: Deus, aquiete o meu coração, sossega a minha alma, acalma o meu coração, me ensina a viver nessa tempestade, me ensina o enfrentamento nessa tempestade. Isso acontecerá, meus irmãos, e trará para você uma fé real, uma fé testada, uma fé que encontrará de fato abrigo no Senhor, uma fé que perceberá, meus irmãos, que Deus não larga a nossa vida, Deus não larga as nossas mãos, Ele está aqui, Ele está dentro, Ele está na vida, Ele está no meu trabalho, Ele está me ensinando a viver, e Ele estará me ensinando a passar por muitas e muitas tribulações inimagináveis, porque Ele é Deus presente, Deus agindo, e como o salmista aqui termina dizendo: o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Encerrando, meus irmãos, eu volto àquela história da casa e do cachorro. 3 pessoas conversando, eu, aquela irmã e o cachorro, ouvindo. Parecia distraído, desinteressado ali em falar de dor, perda e sofrimento.
Mas na hora de ficar em pé, abraçar e orar, ele quis participar daquele momento. Estou citando isso aqui para que você entenda que muitas vezes a gente pode se abater tanto que a gente demora a se levantar. A gente pode estar tão assim inquieto nas nossas aflições que a gente comece a galgar passos menores. A cobrança de Deus nessa noite é para que você entenda: Deus continua sendo refúgio, fortaleza, socorro bem presente. A cobrança de Deus, meus irmãos, é que Ele continua no controle da história. Ele não perde a história. Pode transtornar mares, rios, águas tumultuadas. Ele continua, meus irmãos, cuidando do seu povo, permitindo dores e aflições, mas o povo que é dele, Ele vai continuar cuidando desse povo dele. Muitas vezes, meus irmãos, na terra, outras vezes levando-nos para a sua bendita glória. Deus está com o seu povo. Deus está na vida da igreja. Deus está na vida da minha casa. Deus está na vida dos meus filhos. Mesmo aqueles que estão deslumbrados às vezes com o mundo, acredite, Deus está agindo e vai fazer e trazer essa obra bendita que é a herança dele e galardão dele, para ele de novo. Acredite, Deus está sempre presente. E mesmo que às vezes pareça que de algum momento ou em alguma forma Ele se descuidou da gente. A cobrança de Deus, encerrando esse salmo pela boca dos filhos de Corá: aquiete o seu coração, Deus continua e estará conosco. Os detalhes, meus irmãos, de Deus cuidar da gente, eles são fantásticos. Na vida de muita gente que está aqui, Deus fará ainda alguns milagres. Na vida de muitas pessoas que estão aqui, Deus não fará o milagre da vida, e Deus fará o milagre da glória, levando a gente para Ele. Há muitas pessoas que vivem os conflitos, e Deus não tira do conflito, Deus passa no conflito, Deus permite a tribulação, Deus caminha na tribulação, Deus prepara o coração nas dificuldades e continuando com a gente. Agora, uma coisa para você anotar e nunca mais esquecer. Meus irmãos, quando Deus quer manter vivo alguém, Ele mantém. Quando Deus quer levar alguém, Ele leva. Quando Deus, meus irmãos, quer criar, enfim, desestruturas para mexer com o seu povo, Ele faz. Isso que aconteceu com um país aí, que choca, dói, porque vai ser a maior perda da história do Brasil. Anota, depois da guerra do Paraguai vai ser essa, com certeza, vai ser esse aí. Temos de número. Deus está dizendo o que para a gente? Vamos orar mais, vamos implorar mais a graça de Deus, vamos pedir misericórdia, vamos ter mais comunhão com Deus, vamos levar Deus mais a sério em tudo na nossa vida, porque, meus irmãos, eu não mudo o curso da minha vida, agora Deus pode melhorar a minha história de vida todo dia. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando Deus quer que alguém viva, vai viver. Se Deus quer levar, vai levar. E a glória dele, meus irmãos, vai continuar se manifestando sobre a nossa vida. Eu queria passar um vídeo aí. Não gosto disso não, mas hoje eu estou quebrando todos os protocolos de pregação, né? 2 hinos na pregação. E eu queria passar um vídeo, não está muito bem feito, porque é vídeo amador. Mas é Deus dizendo: olha, se eu quero, eu faço. Olha o que acontece nesse vídeo. Numa tempestade que não tem como viver descendo aquela correnteza. Aí Deus cria um fato. Se precisar eu narro para você entender. Eu espero que você veja. E apague a luz e solte esse clipe. Se eu quiser eu faço. Tem uma música de fundo. Essa música não foi eu que coloquei, mas eu gostei do que acontece aí. A gente vê, se Deus quiser, Ele faz.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Olha esse container, parte de um caminhão. Deus tem seus planos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. São gritos e a pessoa se perde ao filmar. O que está acontecendo? As águas são cercadas, elas rodam, giram, a madeira vai se ajuntando. Olha alguém saindo dos escombros. Quando Deus quer, Ele faz. Olha a vaquinha. Colocou no cantinho também. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Brama nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Alguém tem dúvida que Deus queria essa menina viva? Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Deus desloca um container, cerca ali, cria uma barreira, a água tumultua, espumeja e vai jogando para fora. Ele queria essa pessoa viva. Meus irmãos, Deus não perde controle da vida e da história. Ore por Brumadinho. Ore por tanta gente que sofre agora. Ore para que Deus continue tendo misericórdia no nosso país. Essa lição, esse dano, esse mal, esse transtorno, essa tempestade, não é para Brumadinho, é para um país inteiro, para a gente continuar crendo, dependendo, vivendo, buscando, que Deus produza um grande avivamento nesse país, para a glória dEle. Deus continua agindo, Deus está conosco. Vamos ficar em pé e vamos orar.